Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a inteligência artificial e os seus limites éticos. Vamos ver então qual que seriam os limites éticos para uma inteligência artificial e qual a relação que existe entre a ética e o seu uso. Vamos ver juntos? Então pessoal, quais seriam os limites éticos para a inteligência artificial? Você se sentiria seguro se você chegasse para uma cirurgia e você soubesse que vai ser feita totalmente por uma inteligência artificial e não tem a presença ali de um médico, de um ser humano acompanhando e fosse somente a inteligência artificial? Ou como você se sentiria se você soubesse que de repente o professor que vai te dar aula ele fosse um avatar, ele fosse totalmente virtual, ele não é um ser humano, está ali dando aula, né, está programado para fazer alguns temas. O que você pensaria sobre isso? Então existem muitas outras situações para refletir, né? Por exemplo, você já recebeu alguma chamada alguma vez no seu celular que era uma gravação, era um robô, né, perguntando para você, qual é o seu nome, aí pergunta o seu nome para confirmar. Então muitas vezes esses robôs são programados para fazer ligações e eles ligam para milhares de pessoas para depois algumas empresas, né, fazerem o seu cadastro lá dos dados, fazerem o cadastro, né, dos telefones, e eles colocam os telefones que existem ou não existem de acordo com o resultado lá do robô, das chamadas automáticas. O que você pensa disso? Isso seria o uso ético dessa tecnologia? E que dizer de outras situações que podem surgir, como por exemplo, a disseminação de informações em massa, né? Que uma inteligência artificial pode ser programada, né, para espalhar muitas informações sem verificação. Isso seria correto? Né? Isso estaria dentro dos limites éticos? Então, pessoal, lógico que existem situações que a gente nem coloca aqui porque a gente já sabe que não estão dentro dos limites éticos, né? Como, por exemplo, o uso de tecnologias para roubo de informações, hackear, né, as coisas, os espaços, né, privados das pessoas, os espaços virtuais, as suas informações. A gente sabe que isso não é correto mesmo. Agora, essas questões que foram colocadas aqui, muitas vezes geram conflitos, porque algumas pessoas pensam que pode ser correto, outras não, né? Então existe ainda um debate, né? É um processo de construção, é um processo de busca por respostas para chegar aí num resultado final que seja importante para o uso ético das novas tecnologias, o uso ético das inteligências artificiais, para que não prejudique também a sociedade, as diferentes áreas, né? Com o seu mau uso com o passar do tempo, tá certo? E é o tema então da nossa aula aí, o uso das tecnologias aí, o uso da inteligência artificial de uma forma ética. Então, pessoal, o Pacífico também se preocupa, né, com o uso ético das novas tecnologias, da inteligência artificial, mas ele continua aqui com os seus estudos, né, da matemática usando o Scratch. Aqui eu vou apresentar para vocês uma nova função que vocês poderão usar aí ao acessar o Scratch, mas é importante que vocês estejam logados, tá? Essa informação não aparece se você vai lá no site e começa a trabalhar no Scratch, não dá para usar essa função, mas ela é bem bacana, é a função mochila. Para que serve a função mochila? Você pode desenvolver os seus scripts, os seus projetos, e você pode salvar na função mochila. E aí você pode voltar, consultar os mesmos scripts que você já fez. Então, para isso, você precisa estar logado, né? Então, é uma função específica que o Scratch só oferece se você criar uma conta, mas é rápido, é só o e-mail, né? Você coloca lá, é tranquilo, com a senha, não é algo demorado, né? Para você perder muito tempo, tá? Mas se você quiser também salvar suas produções, os seus trabalhos. Se você quiser só praticar online, né, sem salvar, aí não precisa criar a conta, não precisa logar, ok? Então aqui a gente vai trazer um exemplo para vocês, né, de um programa que vocês poderiam seguir aqui para vocês verem o efeito, né, que teria ali no palco, né? Lembrando que a bandeira ali verde, né, que você coloca no topo, quando aí tem a bandeira verde for clicada, é sempre para acionar o script, é padrão, né? Ali tem algumas funções que você pode colocar, por exemplo, a função em azul, gire 15 graus, aí depois mova 10 passos, né? Repita 100. Aí você tem ali 100 vezes, né? Depois mova, né? Ali tem a quantidade de passos de novo, né? Espere, aí tem a quantidade de segundos, né?
Então ali essa sequência de passos, se você colocar, você vai ver o efeito que dá ali no palco, né? É para você treinar mais uma vez a sequência de blocos, para você ver como que você constrói o seu script. É só você buscar as cores, tá? E aí você vai encontrar esses blocos tranquilamente, encaixa como se fosse quebra-cabeça, você vai ver o efeito que vai dar no palco, é bacana para você praticar os movimentos, tá? Aqui também tem outros para vocês praticarem, antes de a gente voltar aqui já na sequência, trazer um exemplo matemático para vocês. Esse aqui são dois atores que vocês podem colocar conversando, fazendo um diálogo, né? Vocês vão ter dois scripts, vocês vão associar cada script com um ator diferente. Aí, no caso, se tiver só o gato no palco, você tem que ir lá buscar no atores, acrescentar um segundo ator. E aí você coloca ali o roteiro. É só buscar também ali pela cor, você encaixa, né? Como se fosse quebra-cabeça, que eu já comentei com vocês. E aí você coloca o que você quer que seja dito ali, a frase, pode ser curtinha, só um cumprimento, ou tudo bem contigo. Aí depois tem ali a resposta do outro lado, tem uma pergunta ali onde fica a biblioteca. Aí depois tem ali a resposta, só para você ver os dois atores interagindo. É importante também para vocês praticarem um pouquinho mais da lógica de programação, porque praticando essa sequência ordenada da lógica de programação, automaticamente você está praticando a lógica matemática, que sempre é ordenada, sempre segue uma sequência de passos, tá? E agora a gente vai falar sobre os operadores relacionais. A gente já viu um pouco na aula passada, né, sobre como estruturar intervalos, mas agora a gente vai falar sobre comparar informações. Quando você usa o símbolo menor, o maior ou menor ou igual, né, para comparações, você consegue também fazer algumas construções lá no Scratch para você poder fazer análises de diferentes valores e fazer as suas comparações. É bacana usar essas funções. Na lógica aqui matemática e lógica de programação, eles são chamados de operadores relacionais. Por que relacionais? Porque está estabelecendo uma relação entre duas informações. Será que uma informação é maior que a outra, é menor que a outra ou ela é igual? Né? E aí você faz as comparações, constrói o seu script e aí depois você vai ver o resultado que vai ser produzido, tá certo? Então, pessoal, esse daqui eu vou deixar para vocês pensarem já na sequência, mas ó, só para a gente ver aqui primeiro o enunciado, ó. Vocês vão ver aqui várias comparações. Você pode pensar em várias comparações para colocar lá no Scratch de diferentes informações, mas aqui são exemplos conhecidos para vocês pensarem agora. Ó. Dadas as seguintes informações: 1 kg igual a 1000 gramas, 500 gramas maior que 1 kg, 1 km menor que 1000 metros, 200 metros maior que 1 km. Podemos afirmar que são verdadeiras A, B ou C, então agora é com vocês para vocês escolherem uma delas. Muito bem, né? Vocês escolheram uma delas, né? Vocês retornaram aqui, vocês viram que somente a primeira era verdadeira. Lógico que lá com o Scratch você pode colocar uma gama de informações mais ampla para colocar no programa, né? Porque aqui são informações conhecidas, né? Aqui 1 kg a gente sabe que equivale a 1000 gramas, tá certo? Agora 500 gramas a gente também sabe que não é maior que 1 kg, então é falsa a segunda, só a primeira deu verdadeira, a segunda é falsa. 1 km você sabe que não é menor que 1000 metros, na verdade ele é exatamente igual a 1000 metros, né? E 200 metros você também sabe que não é maior que 1 km, então é falsa, né? Então a 2, a 3 e a 4 são falsas, somente a 1 que é verdadeira, que você conseguiu perceber aí porque eram informações conhecidas. Mas lá no Scratch você consegue colocar comparações e deixar em aberto para você depois lançar os valores, né? Para ver se eles são maiores, menores ou iguais, ok? Então, pessoal, aqui vamos falar um pouco sobre essa parte tão importante dos limites éticos, né? Para o uso da inteligência artificial. Como que ela tem sido usada? Será que esses limites estão sendo respeitados? Então, nessa notícia, aqui é bem interessante para vocês refletirem. Ó, a inteligência artificial é usada para espalhar desinformação. É uma notícia que saiu, né, no Estadão, né, vocês têm aqui a fonte, né, para consultar. Vale a pena ler a notícia, refletir, para vocês verem, né, o que a gente está falando na aula de hoje, né? O uso ético, os limites éticos, né, do uso das inteligências artificiais. O que vocês pensam dessa notícia, né? O que vocês acham? Espalhar informações em massa com a ajuda da inteligência artificial, espalhando desinformação. O que seria esse termo desinformação? A informação boa ela vai agregar, é uma coisa positiva, é uma coisa que foi verificada.
A informação que é desinformação, ela vai confundir, é uma informação que não foi verificada, é uma informação que ela não tem fonte, é uma informação que pode muitas vezes até ser uma informação falsa, né? Que seria o pior caso de desinformação, tá certo? Então, para vocês refletirem aqui nessa notícia que tem tudo a ver com o nosso tema da aula de hoje, ok? Solta a vinheta de podcast. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês o podcast que está relacionado aqui com o uso ético, né, da inteligência artificial. Mais elementos para vocês refletirem, que tem tudo a ver com essa notícia também que a gente acabou de ver, né, que vocês depois poderão acessar. Então, reflitam sobre esse tema, né? Na verdade, o uso ético, né, de qualquer área, qualquer ferramenta, em tudo, né? A gente tem que refletir de uma maneira ética, né? Então, como usar de forma ética? A inteligência artificial e as novas tecnologias não seria diferente. Então, vale a pena escutar esse podcast e vocês depois também poderão escutar completo na íntegra. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Matemática, Matemática em Clique, aqui com a série podcast sobre inteligência artificial. Bem-vindos então à nossa sessão de podcast. Vamos falar sobre o uso ético da inteligência artificial. Então vamos explorar a importância de utilizar a inteligência artificial, que vamos chamar aqui de IA, de forma ética e responsável. Então a IA está se tornando cada vez mais presente em nossas vidas. É fundamental discutir como garantir que ela seja utilizada para o bem comum, para o bem da sociedade. Vamos ver? Então, o que é ética na IA? Então, antes de tudo, né, vamos entender o que significa ética na inteligência artificial. A ética na IA envolve a consideração dos impactos sociais, morais e legais das tecnologias de inteligência artificial ou IA. Isso inclui garantir a transparência, evitar discriminação e preconceitos, proteger a privacidade dos dados e tomar decisões que beneficiem a sociedade como um todo. Vamos então falar um pouco do viés, né, que a inteligência artificial pode caminhar e como evitar aí alguns vieses que poderiam ser perigosos, levando à discriminação. Então, um dos principais desafios éticos na IA seria promover discriminação. Como assim? Os algoritmos, eles são treinados, né, com base em dados históricos, e esses dados podem ter preconceitos e desigualdades. Então, é importante garantir que os algoritmos tenham condições de fazer, né, o devido levantamento de informações de uma forma a tratar esses dados, evitando a discriminação. Então, é muito importante entender isso, né? Que por trás da inteligência artificial temos os algoritmos, e se os algoritmos se baseiam em dados históricos, né? E esses dados já têm aí uma carga de preconceito em diversos campos, isso pode levar a novos preconceitos. Então, transparência e responsabilidade. Vamos falar então agora um pouco sobre isso. A transparência e responsabilidade são princípios chaves para o uso ético da IA. É importante que as organizações que desenvolvem e utilizam sistemas de IA sejam transparentes sobre como os algoritmos funcionam e como os dados são coletados e utilizados. Além disso, é necessário estabelecer mecanismos de responsabilidade para lidar com eventuais consequências negativas da IA. Privacidade e segurança de dados. Então, tanto estamos falando, né, sobre proteção de dados, privacidade de dados, é uma questão fundamental para o bom uso da inteligência artificial e seu uso ético. Então, a coleta e o processamento de grandes quantidades de dados pessoais exigem cuidados especiais para garantir a proteção da privacidade dos indivíduos. É necessário estabelecer políticas. Então, pessoal, os vídeos no Saiba Mais, né, não deixem de acessar. Vocês vão encontrar mais informações sobre Scratch e também sobre os tópicos matemáticos estudados, ok? E agora, para vocês pensarem na frase final, a ética é essencial em todas as ações humanas e não seria diferente em relação à inteligência artificial. Assim que as novas tecnologias, automações e inteligências artificiais devem sempre respeitar limites éticos para o bem geral da sociedade. Ótimos estudos a todos!